Você está prestes a mergulhar na trajetória, na experiência e nos ensinamentos de alguém que marcou a história, não apenas com feitos grandiosos, mas com escolhas conscientes, mentalidade diferenciada e princípios que atravessam gerações. Homem ou mulher, esse líder não nasceu pronto. Foi moldado por desafios, por decisões difíceis, por quedas e recomeços. E é justamente nisso que reside seu maior poder, a capacidade de crescer, adaptar-se e influenciar o mundo ao redor com visão, coragem e consistência. Este audiobook não é apenas uma biografia. É uma ferramenta de modelagem. Um convite para observar, absorver e aplicar. Ao longo do caminho, você vai identificar padrões de comportamento, hábitos de pensamento, estratégias e atitudes que geram impacto real, e que podem ser adaptadas à sua própria vida. Porque aprender com quem já fez é encurtar o caminho. E modelar não é copiar, é compreender a essência para criar sua própria versão de grandeza. Prepare-se para caminhar ao lado de alguém que transformou sua história pessoal em legado. E que agora pode inspirar a sua virada. Michael Jordan. A lei da forja, onde a disciplina nasce. Modelar Michael Jordan é entrar em um território onde ilusões não sobrevivem. Não é uma história sobre inspiração momentânea, nem sobre talento raro. É uma história sobre estrutura, padrão e submissão consciente ao processo. Michael Jordan nos confronta com uma verdade que muitos evitam: excelência não é um evento, é um sistema sustentado diariamente. A lei da forja começa aqui. Antes de resultados. Antes de reconhecimento. Antes do aplauso. A forja é o ambiente onde nada é confortável, mas tudo é definido. É onde o excesso é removido, o essencial é preservado e a forma final começa a aparecer. Jordan não se tornou quem se tornou apesar da forja, ele se tornou porque aceitou a forja. Desde cedo, sua vida deixou claro que disciplina não seria uma fase passageira, mas um fundamento permanente. Não algo acionado quando conveniente, mas mantido quando cansativo. A maioria das pessoas quer os frutos da disciplina, poucas estão dispostas a viver a raiz dela. Jordan viveu o primeiro corte, onde a forja começa. Um dos episódios mais conhecidos de sua juventude é também um dos mais reveladores. Ainda adolescente, Michael Jordan foi cortado do time principal de basquete da escola. Para muitos, isso teria sido um rótulo. Para ele, foi um chamado silencioso. Não houve discursos dramáticos. Não houve acusações externas. Houve decisão interna. Ele voltou para casa e começou a treinar. Treinar de verdade. Mais cedo. Mais tarde. Mais focado. Enquanto outros descansavam, ele repetia fundamentos. Enquanto outros se distraíam, ele se concentrava. Ali, longe dos holofotes, a forja começou a operar. Esse momento ensina algo crucial: a forja quase sempre começa em silêncio. Ela não pede permissão. Ela não explica. Ela apenas exige resposta. Jordan respondeu com disciplina. Disciplina não é emoção, é estrutura. Um erro comum é tratar disciplina como um sentimento nobre, algo que aparece quando a pessoa está motivada ou inspirada. Michael Jordan destrói essa ilusão. Disciplina, para ele, era estrutura. Era agenda. Era repetição. Era padrão. Ele não treinava porque estava com vontade. Treinava porque era o que precisava ser feito. A motivação vinha depois, como consequência do movimento, não como pré-requisito. Isso muda tudo. Quando a disciplina é emocional, ela oscila. Quando é estrutural, ela sustenta. Jordan não perguntava se estava cansado. Ele perguntava se o padrão havia sido cumprido. Esse é um nível de maturidade que poucos alcançam, e exatamente por isso, poucos sustentam grandes resultados. A forja aumenta com o sucesso. Ao contrário do que muitos imaginam, a forja não termina quando o sucesso chega. Na vida de Michael Jordan, ela se intensificou. Ao entrar na NBA, ele não relaxou. Ele elevou o nível. Enquanto outros atletas diminuíam o ritmo fora da temporada, Jordan aumentava. Treinava força, resistência, fundamentos, principalmente, mente.
Vitórias não eram motivo para acomodação. Eram sinal de ajuste fino. Derrotas não eram trauma. Eram diagnóstico. Esse é um princípio essencial da lei da forja. Quem respeita o processo não negocia padrões, mesmo quando já venceu. Jordan entendeu que o maior risco não é perder, é se permitir afrouxar. Autodomínio. O governo do mundo interno. Michael Jordan era intenso, competitivo, emocionalmente carregado. Mas há uma diferença fundamental entre sentir emoções e ser governado por elas. Ele sentia raiva, pressão, medo e frustração, como qualquer ser humano. A diferença é que não permitia que essas emoções desorganizassem sua execução. Elas eram canalizadas, não reprimidas nem idolatradas. Autodomínio não é ausência de emoção. É governo interno. Na forja, quem não governa o próprio mundo interior se quebra sob pressão. Jordan não se quebrou. Ele se consolidou. A frase que revela a mentalidade da forja. Michael Jordan resumiu sua visão de vida e disciplina em uma frase direta, quase incômoda. Se você acha o sacrifício ruim, então precisa rever suas escolhas na vida. Essa frase não glorifica sofrimento. Ela expõe incoerência. Ela confronta expectativas irreais. Quando alguém escolhe um caminho raso, qualquer esforço parece pesado. Quando escolhe um caminho alto, o sacrifício passa a fazer sentido. Jordan nunca se sentiu injustiçado pelo processo. Ele sabia exatamente o que havia escolhido. E quem escolhe bem, suporta o custo. O fundamento está sendo lançado. Esta primeira parte da modelagem não fala de títulos, prêmios ou números. Ela fala de fundamento. De decisões invisíveis. De padrões silenciosos. De uma vida organizada em torno da disciplina. A lei da forja começa sempre antes do resultado aparecer. Ela atua quando ninguém está observando. Ela define quem permanece quando o entusiasmo acaba. Agora, avançaremos para o impacto dessa disciplina no legado, na liderança e na sustentação da excelência ao longo do tempo. Vamos observar como a forja não apenas constrói desempenho, mas mantém identidade sob pressão constante. Por agora, a pergunta é simples e inegociável. Você está tentando colher sem aceitar a forja ou está disposto a ser moldado antes de ser reconhecido? A forja já começou. E ela sempre revela quem escolheu de verdade. Modelagem 2026, Michael Jordan. Parte 2. Quando a disciplina sustenta, o legado permanece. Se a parte 1 nos levou ao nascimento da forja, esta segunda parte nos conduz ao seu efeito mais raro, sustentação ao longo do tempo. Muitos até entram no processo da disciplina. Pouquíssimos permanecem nele quando o custo aumenta, quando o corpo cansa, quando a mente pede alívio e quando o mundo já reconheceu o suficiente. É aqui que Michael Jordan se distancia definitivamente da média. A maioria das pessoas quer vencer. Jordan queria manter o padrão. E essa é uma diferença silenciosa, mas decisiva. Disciplina não é para chegar, é para permanecer. Chegar ao topo exige esforço. Permanecer exige caráter. Michael Jordan entendeu algo que poucos aceitam. O sucesso não diminui a necessidade de disciplina, ele aumenta. Quanto maior a visibilidade, maior a tentação de relaxar. Quanto maior o reconhecimento, maior o risco de se trair. Jordan não caiu nessa armadilha. Após títulos, prêmios e consagrações, ele continuava treinando fundamentos. Continuava chegando antes. Continuava exigindo mais de si. Ele sabia que o mundo respeita o talento, mas só reverência a consistência. A forja, nesse estágio, já não molda apenas habilidade. Ela molda identidade. Liderança que nasce do exemplo, não do discurso. Michael Jordan não foi um líder confortável. Foi um líder estruturante. Ele não motivava com palavras bonitas. Motivava com presença. Com padrão. Com exigência. Muitos o acharam duro. Alguns o acharam excessivo. Mas todos sabiam, ele não pedia nada que não estivesse disposto a entregar primeiro. Esse tipo de liderança incomoda porque expõe.
Quem vive abaixo do próprio potencial se sente confrontado diante de alguém disciplinado. Jordan elevava o ambiente não porque falava sobre excelência, mas porque vivia nela diariamente. A lei da Forge ensina isso: liderança verdadeira não nasce da intenção, mas da coerência. Autodomínio em ambientes de alta pressão. À medida que a carreira avançava, a pressão aumentava. Expectativas externas, mídia, torcida, contratos, história sendo escrita. É nesse ponto que muitos se perdem, não por falta de talento, mas por excesso de ruído interno. Jordan manteve algo raro: clareza sob pressão. Ele não se desconectava do presente. Não jogava para agradar. Não atuava para provar algo. Ele executava. Lance a lance. Posse a posse. Decisão a decisão. Autodomínio, aqui, se manifesta como foco contínuo. Não como frieza emocional, mas como prioridade bem definida. A Forge ensinou Jordan a separar o que importa do que distrai. A dor como parte do contrato. Outro ponto que diferencia Michael Jordan é sua relação com a dor. Ele nunca romantizou o sofrimento, mas também nunca o tratou como injustiça. Lesões vieram. Derrotas vieram. Críticas vieram. Nenhuma delas o fez abandonar o padrão. Na lógica da forja, dor não é sinal de fracasso, é sinal de ajuste. O metal só endurece porque passa pelo fogo. Jordan sabia que evitar a dor significava evitar o crescimento. Por isso, ele não perguntava: por que comigo? Mas, o que precisa ser fortalecido? Essa postura muda tudo. A frase que sustenta o legado. Quando Michael Jordan afirmou: se você acha o sacrifício ruim, então precisa rever suas escolhas na vida. Ele estava falando exatamente deste estágio da jornada. O sacrifício não desaparece com o sucesso. Ele muda de forma. O sacrifício do iniciante é invisível. O sacrifício do veterano é silencioso. Jordan nunca se enganou achando que já havia pago o preço suficiente. Ele sabia que cada fase exige um novo nível de renúncia. E quem não aceita isso, cai. Legado não é memória, é padrão replicável. O verdadeiro legado de Michael Jordan não são apenas os títulos, os números ou as jogadas históricas. Seu legado é um modelo mental replicável. Ele deixou uma mensagem clara para qualquer área da vida. Sem disciplina, o talento se perde. Sem hábitos, a motivação se dissolve. Sem autodomínio, o sucesso corrompe. Jordan provou que excelência não é um pico emocional, mas um estado sustentado por escolhas repetidas. Isso é legado. Aplicação direta para a jornada. Ao concluir esta modelagem, a lei da forja nos entrega um chamado prático e inadiável. 1. Onde você relaxou depois de pequenas conquistas? 2. Quais padrões você negocia quando ninguém vê? 3. Em que áreas você quer resultado, mas evita o processo? Michael Jordan não foi especial por não sentir cansaço. Ele foi especial por não permitir que o cansaço decidisse por ele. Disciplina não elimina dificuldades. Ela elimina desculpas. Encerramento da modelagem. A forja não é um estágio que se supera. É um ambiente que se honra. Michael Jordan nos ensina que o verdadeiro sucesso não é chegar, mas permanecer inteiro. Permanecer fiel. Permanecer disciplinado. Permanecer quando o mundo já aplaudiu o suficiente e você ainda precisa acordar cedo. A jornada 52 semanas de 2026 começa com esse fundamento porque sem ele nada se sustenta. Nenhum plano. Nenhuma visão. Nenhum chamado. O fogo continuará existindo. A pressão não vai diminuir. A pergunta final permanece. Você quer apenas resultados? Ou está disposto a sustentar o padrão que os mantém? A forja não mente. E o legado sempre responde.